Oi, eu sou a Agatha e sejam bem-vindos à Cidade Grande, o meu projeto de construir uma cidade no Minecraft. No episódio passado a gente tinha terminado de construir a nossa prefeitura e no episódio de hoje vamos construir o nosso primeiro banco. O banco, eu tenho esse terreno aqui para aproveitar, só que eu não queria ele tão grande assim, afinal ele vai ser só o primeiro. Eu separei aqui alguns blocos para a gente testar. Eu quero muito fazer ele um pouco mais para cima do nível dos outros. Eu estou pensando em deixar a entrada literalmente aqui, porque aí eu coloco uma faixa aqui, você sai da prefeitura e já vira pro banco. Eu acho que vai ser uma boa, então vamos começar. Nessa parte eu vou querer deixar pelo menos ele mais altinho, assim, então aqui tem dois, aí eu posso puxar mais dois e o banco ser nesse outro nível. E aqui desse lado, a mesma coisa. Depois de subir 2 de altura, eu vou puxar até onde eu quero mais ou menos que seja. Eu vou puxar um pouquinho para cá e desse lado também. Tá, eu puxei um pedacinho de terra aqui e coloquei essas marcações porque eu preciso ver se o tamanho ele vai dar para fazer o que eu preciso. Que no caso, fazer uma entrada para cada lado e decidir qual dos dois lados eu vou fazer o balcão. Por exemplo, eu posso deixar não tão perto da porta, só que para cá. Ou eu posso fazer com que ele seja aqui. Ele tem que ser ainda um pouco maior. Então, posso fazer ele assim. E aí, fazendo desse jeito, eu acho que dá um tamanho bom, porque aqui fica uma tendente, aqui pode ficar outra e aqui pode ficar outra. Beleza. Tendo isso em mente, aqui eu posso colocar os banquinhos, perto da janela mesmo. 6 bancos duplos, acho que é o suficiente. Quando você vai no banco, tem caixas eletrônicos. Eu só não quero deixar isso daqui assimétrico. Então, o que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro, a mesma quantidade de janelas. Certo, ficou desse jeito. A mesma quantidade que eu fiz para aquele lado, eu fiz para esse. E esse vai ser o tamanho do nosso banco. Ele vai ficar bonito do lado de fora, apesar de ser menorzinho. E agora eu tô pensando se eu deixo essa parte aqui para ser o chão oficial ou subo mais um. Eu acho que eu vou fazer um pra cima, eu realmente quero esse banco alto, então é isso que eu vou fazer. O nosso chão, e aí eu pensei em usar esse tijolo de quartzo, eu acho ele bem bonito, eu acho que vai dar uns detalhes legais. Desse outro lado, eu posso fazer um espaço só para funcionários, que vai dar pra parte de cima ou pra parte de baixo, dependendo do que eu for fazer, por isso que é bom o mais alto. E aqui nesse fundo eu posso deixar a parede desse jeito e aqui ficar alguns caixas eletrônicos. E assim com as marcações, vai ficar 2 de porta, um coluna, 2 janela, um coluna, 2 janela e um coluna e assim sucessivamente para todos os lados. Aqui nessa parte vai ficar 3 de janela e vai fechar de novo. Aí depois eu vou subir 3 de janela e fechar essa coluninha. A luz, eu ainda não sei se eu faço que nem a prefeitura, se eu deixo no teto, ou se eu ilumino o chão. Eu vou subir aqui as paredes para vocês verem mais ou menos o que eu tô falando. Esse é o exemplo, mais ou menos, de como que eu quero fazer. E aí fica coluna, janela, e para dar esse efeito eu coloquei escada. Isso vai ficar toda essa parte aqui e nessa parte aqui também. É lógico que nessa parte aqui, onde vai ficar o balcão, talvez eu deixe algumas paredes mais fechadas. Essa parte aqui, ela vai ficar toda fechada. Então, onde seria a janela, você pode colocar... Eu tô usando o quartzo liso, porque eu acho ele muito mais bonito. E aí eu vou fazer aqui, eu só vou subir as paredes e eu já volto. E eu terminei de subir as paredes, elas ficaram assim. Onde eu acho legal deixar visível vai ficar a janela, então não vai ter muitas nessa primeira parte. Essa parte aqui, ela é para funcionários, então ela está fechada. E onde está os caixas eletrônicos também está fechado. Aqui eu já fiz uma escadinha, que é na parte dos funcionários. Por isso que eu falei que a iluminação no teto não precisava, porque elas vão ficar entre as janelas. O segundo andar, ele vai ser igualzinho o primeiro, em questão de colunas e tudo mais. Só que ele vai ser todo com janelas, não vai ter nenhuma parte que vai ser fechada que nem essa. Eu só vou colocar salas aqui em cima. E o cofre, essa parte aqui, eu posso fazer com que ela desça. E aqui eu faço um cofre. Eu acho que vai ficar bem legal,
Vai ficar bem cara de banco mesmo. Aqui é o nosso primeiro cliente, tudo bem? E assim, se você for construir que nem o meu, é basicamente 2 para a porta e puxa uma coluna para fora. E você vai fazer isso 7 vezes para cada lado. Quando chegar na última coluna, essa daqui é a janela número 7. Chegou na última coluna, na parte de dentro você vai fazer com que as janelas elas fiquem assim. Vai ficar aqui janela de um lado, aqui vai ser a coluna para fora e aí janela do outro. Por isso que tem esse efeito aqui. Vou fazer aqui o segundo lado, vocês vão ver em time-lapse e vejo vocês daqui a pouco. Eu voltei aqui rapidinho só para mostrar para vocês como vai ser o esquema do telhado da gente. Ele vai ser um triângulo, só que não muito alto, aqui em uma das pontas. Então, um para fora, laje, escada, 2 blocos. Subiu, laje, escada, 2 blocos. Subiu, laje, escada, 2 blocos, laje, escada, até chegar no centro, que é a porta. E aí, você vai fechar todo o seu telhado. Certo, quando você terminar de preencher o telhado, ele vai ficar desse jeito aqui. Você vai fechar com um bloco meio, e nessa parte aqui, que são as portas, você pode fazer um B, porque fica B de banco e B de bank, né? Se eu fizer um cifrão, eu imagino que é parecido. Acho que eu vou deixar o cifrão mesmo. E aí é só repetir nessa parte daqui, porque aqui também tem uma entrada desse lado, né? E aí essa parte entre o telhado e as janelas é só você fechar da mesma maneira. Onde ficar um espaço, é só você fechar com laje também. Bom, pessoal, e assim ficou o nosso banco. Eu também já construí aqui o nosso estacionamento e esses 2 espaços vazios, né? Porque eu não sei ainda o que fazer aqui. Provavelmente eu vou colocar um comércio, alguma plantação, mas o nosso banco está pronto, pelo menos as suas paredes. Então você entra aqui, você vai achar a recepção, os bancos de espera e os caixas eletrônicos. Se você for funcionário, você vai ter essa parte aqui de cima, que são algumas salinhas, deu 4 no total. E se você for da segurança, você consegue ainda acessar o cofre do banco. Ficou muito simples, porque literalmente é para só receber e pagar suas continhas, ganhar o seu salário. E nesse outro lado tem também a entrada. Ficou diferente da frente, mas o esquema ainda segue sendo a mesma coisa. Então, por enquanto, temos 2 construções na cidade grande. Ficou assim de longe, quando você sai aqui do spawn, você já consegue ver a nossa prefeitura e o nosso banco. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido também mais ou menos como fazer. No próximo vídeo eu trago decorando a parte de dentro, o cofre e o estacionamento também. Então, te espero lá!